era o pool metabólico, sim? Se acordam da expressão pool metabólico? Nada mais é a presença de aminoácidos livres na corrente sanguínea. E eu necessitava de 3 origens. Origens é de onde são proveídos. Um desses aminoácidos era proveído da dieta. Tudo que eu comer, devo realizar um processo digestivo para que se torne aminoácidos livres. Então, uma origem é exógena, sim? A segunda origem é uma degradação ística. O que é degradação ística? Toda proteína tem o seu tempo de vida útil. Então, todas devem sofrer degradação. Então, eu tenho proteínas que duram segundos, minutos, horas, dias, meses. Tá? Então, todos os dias nós estamos realizando degradação ística. Ística é a mesma coisa que degradação tissular. Ok? Essa é a segunda origem para ter acesso a aminoácidos livres na corrente sanguínea. E a terceira origem é aqui, ó. Quando eu posso transformar uma substância em um novo aminoácido. Guarda assistir os aminoácidos não essenciais. Para que eu sintetize um aminoácido não essencial, solamente necessito colocar, por exemplo, um nitrógeno na estrutura. Aí ele vira automaticamente um aminoácido. Tá? Então, eu vou sintetizar um novo aminoácido. Aqui seria, por exemplo, esse processo ocorre no hígado. Tá? O hígado é o principal órgano para sintetizar novos aminoácidos não essenciais. Ok? O carboidrato está aqui, porque vocês haviam visto que o próprio piruvato podia virar glucosa. Ou o próprio piruvato, ao receber grupamina, virava um aminoácido chamado alanina, que é um aminoácido não essencial. Ok? Por isso que eu tenho doble sentido. Então, essas são as 3 origens dos aminoácidos. Agora, qual seria o destino desses aminoácidos? Porque reserva eu não tenho. Presente a vocês que não há reserva. Então, a origem é solamente dessas 3 folhas. Sim? Agora, um dos destinos é volver a sintetizar as proteínas tissulares. Então, se cair um fio de cabelo da minha cabeça, tenho que volver a sintetizar. Né? Se não vuelvo a sintetizar o cabelo, não vou ter mais cabelo. Ao longo dos anos da pessoa, o corpo começa a não produzir da mesma forma que perde, no caso. Assim mesmo. E geneticamente é normal. Alguns têm um historial genético de perder totalmente o cabelo, que é a calvície. Quando normalmente o corpo regenera a mesma quantidade do que perde. Se é na forma equilibrada, você está ainda no metabolismo ativo, sim, sempre vai devolver aquilo que perdeu. Quando ele não vai devolver? Se te faltar nutrientes, vitaminas, até o próprio consumo de uma alimentação sana, ou geneticamente pode ter essa predisposição. Por quê? Toda proteína que você sintetizar em teu corpo, vai necessitar da informação genética. Se a informação genética não é passada, ele não sintetiza. Que é a calvície, por exemplo, genética. Por mais que eu queira tomar todas as vitaminas, proteínas, o que seja para ajudar o crescimento do novo cabelo, não vai andar se a tua genética já não responde. Tá? Agora, o implante capilar que se hace hoje externamente, essa é outra história. Não está relacionando com algo interno que deveria sair. Tá? Tranquilo? Bueno, então esse é um destino dos aminoácidos livres em nosso corpo. Tenho que devolver tudo aquilo que é perdido, ou se estou em fase de crescimento, mas todavia eu necessito. Sim? Segundo, é também sintetizar aquelas substâncias não proteicas, nitrogenadas não proteicas. Que aqui entra os péptidos. Aqui entra as bases nitrogenadas, aqui entra os neurotransmissores. Tá?
Tudo aquilo que não é proteína, pero que tenho acá nessas estruturas, nitrógeno. Ok? Péptido é aquilo que não alcançou ser uma proteína, menos de 50 aminoácidos. Bases nitrogenadas são as purinas e as pirimidinas. Tá? Isso vocês vão ver depois. Aí vão ver que aí alguns aminoácidos que podem sintetizar as purinas e as pirimidinas. Esse é o metabolismo das bases nitrogenadas. Ok? E os neurotransmissores, eles vinham por aquele processo químico chamado desaminação. Perdão? Descarboxilação. A descarboxilação, eu retiro o ácido carboxílico do aminoácido e solamente quero o grupo amino. São as aminas biógenas. Você acorda? Triptófano, serotonina, dopamina, que venia da tirosina, vem desse processo, ok? Continua o nitrógeno na estrutura, tá? E o terceiro destino é, se eu quero utilizar ele como fonte de energia, tá? Tudo isso é energia. Então, se quero utilizar aminoácido como fonte de energia, a primeira coisa eu tenho que retirar o nitrógeno. Sim? Por quê? Porque se quero produzir acetilguano, pode haver nitrógeno. Se quero produzir corpos cetônicos, não pode haver nitrógeno. Se quero transformar um aminoácido em glucosa, tá? Só esse que eu não peguei. Porque aqui é metade e metade que se pega. Tá? Aí se eu quero produzir uma glucosa, também entro neste grupo. Então eu vou retirar o nitrógeno. Tá? Então se retira o nitrógeno, tenho que levar ele no hígado para produzir ureia. O único órgano responsável para produzir ureia é o hígado. Tá? É um mecanismo de detoxificação que nosso corpo tem com nitrógeno. Porque eu não posso acumular nitrógeno livre em la sangre, porque isso para mim é tóxico. Tá? Então, se quer meu corpo para lidiar com nitrógeno, tem que levar o hígado para sintetizar ureia. E o que é ureia? Nós vamos ver que a ureia é um carbonilo. Você já conhece de Bioquímica 1, né? Aqueles que memorizaram essa estruturinha, né? Aí está ligada por um grupo amina e outro grupo amino. Isso é ureia. Então eu tenho capacidade de captar 2 nitrógenos livres para produzir ureia. Tá? Isso para mim, por exemplo, é atóxico. Tá? Onde eu elimino essa ureia? Na urina. O principal metabolito da urina é ureia. Tá? Isso é atóxico. Atóxico é, o problema é quando eu tenho o bendito aminoácido, que era um grupo ácido carboxílico, um grupo amina, uma cadena lateral e um hidrogênio. Isso quando sai do aminoácido, se ele fica suelto na corrente sanguínea, que é amina, ele tem caráter base. Caráter base é que ele vai atrair hidrógeno. Então, se ele atrai hidrógeno porque tem natureza básica, eu viro de amina a amoníaco e ainda posso captar mais um hidrógeno e me tornar amônio, que é o NH4. Tá? Então, ele não pode quedar suelto. Então, é uma forma de que acarrea ele é levar-lhe ao hígado para que sintetize ureia. Tá? Dessa forma aqui ele está estável, não vai captar hidrógeno e tampouco ele vai atravessar a barreira encefálica, porque se acumular na corrente sanguínea, um dos destinos é
ir à barreira encefálica. E aí causa toxicidade, tá? Coma e leva ao óbito. O acúmulo de amoníaco, amônio. Tá? O mecanismo que o nosso corpo usa é produzir ureia. Professora, não entendi isso. Me perdoe. Ali, depois de desaminação, é NH3, né? Desaminação É depois, NH3. NH3. Que seria a amoníaco. Não, Esse NH3 é amoníaco. amoníaco. Quando eu retiro da estrutura do aminoácido, sai a amina, mas como ele tem caráter base, ele vai captar outro hidrogênio para virar amoníaco. Aí, no caso, a amônia ela não é tóxica. Mas quando se forma em amoníaco ou amônio, que seria o NH4, se torna tóxico para o cérebro. Eles são tóxicos se acumular na corrente sanguínea através da barreira encefálica. Tá? Não pode acumular na tua corrente sanguínea. Então, o que hace no corpo? O ciclo da ureia para não acumular amoníaco na corrente sanguínea. Mas se atravessa o cérebro também, ele converte em glutamina? Daí eu tenho um outro mecanismo também, que não só o ciclo da ureia me ajuda a evitar o acúmulo de amoníaco. Esse é o principal. A literatura diz que de 100%, 75% é realizado pelo ciclo da ureia. Os 25%, aí o 1 entra na capacidade de transformar o glutamato em glutamina. O glutamato é um aminoácido de natureza ácida, que ele tem ainda a capacidade de captar mais um amoníaco, aí ele vira glutamina. Tá? Glutamato e glutamina, a diferença é essa. O próprio aminoácido capta mais um nitrógeno, um outro mecanismo também que o corpo utiliza para não acumular amoníaco, principalmente no cérebro. Porque se o amoníaco está aí, então, uma forma de eu retirar ele é pelo processo do glutamato se transformar em glutamina. Tá? É uma forma de destoxificar, mas é muito pouco. Diz que de 70% é o ciclo da ureia. Agora, os outros 25% eu posso produzir a glutamina, que é retirando o amoníaco livre do meio, e o outro é excretar o amoníaco na urina. Tá? Nós excretamos na urina. É pouquinho. Mas ó, você vê que cai aqui no 25. Então quer dizer que meu corpo não tem muita capacidade de atuar por esse mecanismo, é mais por isso. Essa é a principal via de destoxificação. Ok? Tranquilo? Bueno, vamos então como entramos no metabolismo dos aminoácidos 2, então vamos ver agora a estrutura do aminoácido, sim? E o ciclo da ureia. Vixe, borrador lo que não há acá, quem pode trazer-me aí da secretaria, por favor? Um borrador, quem está de fundo aí? Por favor, um borrador. Então, hoje o metabolismo do aminoácido e ciclo da ureia, né? Metabolismo do aminoácido e ciclo da ureia. Ciclo da ureia.